Bem, a nossa mensagem hoje, ela continua no livro de Eclesiastes, e o título dela é Lidando com as Autoridades em um Mundo de Governos Quebrados. Lidando com as autoridades em um mundo de governos quebrados. Tem um livro que eu tenho utilizado, dentre alguns comentários também, para me ajudar nesses estudos aqui, nessas preparações, que é o livro do Emílio Garófalo, Isto é Filtro Solar, que inclusive é um comentário homilético, é mais homilético do que exegético, do livro de Eclesiastes. E tem um momento que ele fez um comentário que me fez rir, e eu acredito que isso acontece comigo, e acredito que isso também possa acontecer com vocês, principalmente quem não é policial. Quando a gente é abordado por um policial numa blitz, a gente fica nervoso, mesmo que a gente esteja certo. Mas parece até que alguma coisa pode estar errado. Você pode ter esquecido a carteira. E aí você fica com medo de parecer suspeito. E parece que quanto mais medo você tem de parecer suspeito, mais suspeito você parece. Teve uma vez que eu fui parado pela polícia rodoviária, e aí eu acho que eles estavam procurando alguém. E aí na hora que eu desci aí eles desçam do carro, eu estava meio assim, meio avoado, né, viajando, pensando na morte da bezerra. Aí saí bem rápido. Quando eu saí rápido, o policial se pegou assim. Aí eu disse, quase que ele puxava a arma, esse cara quer me... Aí depois disso, que doidice eu fiz. Né? Os caras estavam esperando um criminoso, eu saí do jeito que eu saí, eu parecia realmente muito suspeito. É interessante que parece que a nossa condição diante da ideia da autoridade, ela é sempre complicada. Quando a gente entende que alguém é uma autoridade sobre nós em um determinado momento. Mas a gente precisa entender que a ideia de autoridade é uma criação de Deus. Existe uma visão de mundo, algumas ideologias, principalmente as progressistas, elas se levantam contra a ideia de autoridade, para dizer que a autoridade não deveria existir. Você já deve ter visto aquelas frases, mais poesia, menos polícia. Eu estava até rindo um dia desses, aí mandei para um irmão aqui da igreja, né, para a Silvia, uma mulher dizendo assim, né, uma mulher com cartaz dizendo assim, mais poesia, menos polícia. Aí a mulher foi roubada, aí liga, né? Polícia, por favor, eu fui roubado, levaram tudo meu. Aí o policial faz, batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Menininho, aí digo, pronto, resolveu o problema dela, né? Mais poesia, menos polícia. Infelizmente, algumas ideologias, e normalmente elas têm uma tendência à anarquia, é aquela galera que vai para as ruas gritando, muitos ficam pelados na rua, faz bagunça, quebra coisa, e que muitas vezes acaba cooptando o coração de muitos jovens. Porque parece que a juventude ela é aquela que mais tem problemas com a autoridade. E a gente precisa entender que Deus criou a ideia da autoridade. A autoridade é criação divina. Precisamos entender que o mundo ele funciona organizado em torno dessa dimensão, da dimensão da autoridade. Autoridades são posições criadas por Deus para garantir estruturas organizadas no funcionamento da criação. A autoridade, ela pressupõe poder e domínio sobre algo ou sobre alguém. Por exemplo, fulano é uma autoridade nesse assunto, ou seja, ele tem poder e domínio sobre aquele assunto. Fulano é uma autoridade governamental, ou seja, ele tem poder e domínio sobre aquele espaço ali em que ele governa. A autoridade é alguém dotado de determinado poder sobre outro. E é isso que incomoda a gente. Porque quando nós percebemos que foi dado a alguém poder sobre nós, nós não queremos aceitar. O conceito de autoridade está presente na ideia do ser de Deus. Porque Deus ele é uma autoridade absoluta. Olha só os seguintes textos. Por exemplo, Romanos capítulo 9, o verso 20 a 21 diz assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas?
Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, o texto está deixando claro que Deus é uma autoridade absoluta. Tudo que foi criado por Ele pertence a Ele, e Ele tem poder de fazer o que Ele quiser sobre aquilo que Ele tem autoridade. Ou seja, Deus é uma autoridade absoluta. Existe um outro texto que é lá em Isaías capítulo 45, o verso 9 e verso 10, diz assim: ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao olheiro: o que está fazendo? Ou diz: esse seu vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai: por que você gerou? Ou à sua mãe: por que você deu à luz? Pressupondo a ideia de que os pais são autoridade também. A autoridade sempre pressupõe o poder sobre alguém. E no caso de Deus, Ele é essa autoridade suprema. Como autoridade suprema, você pode delegar a autoridade a outros. Ou seja, ninguém pode receber a autoridade debaixo do sol se essa suprema autoridade não delegar. É necessário a gente entender isso. Isso é um conceito cristão, viu, gente? Estou passando aqui para vocês um entendimento de cosmovisão cristã. Ninguém tem autoridade se Deus não der. Ah, mas fulano deu um golpe de Estado e tomou a autoridade. Deus deu. Mesmo que foi por um meio ilícito, humanamente observando, mas aquela pessoa tomou aquele poder porque Deus assim permitiu que ele fosse tomado. Não temos o que fazer diante disso. Por exemplo, isso é bíblico. João 19, verso 10 a 11. Jesus, diante de Pilatos, ele disse: então Pilatos o advertiu: você não me responde? Pilatos perguntando a Jesus: não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Jesus dizendo isso, né? E é interessante que o texto diz que Jesus olhou para Pilatos e chamou de Senhor. O Senhor tem autoridade, mas o Senhor não tem autoridade se não for dada do céu. Então, se o Senhor me crucificar, foi porque Deus deixou que o Senhor fizesse isso. Existem diversas autoridades definidas por Deus também na estrutura humana. Por exemplo, a autoridade mais conhecida e mais importante na formação de um ser humano. Efésios 6, do verso 1 ao 3, fala sobre a autoridade dos pais sobre os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. É claro que essa autoridade dos pais sobre os filhos não é autoridade absoluta. Nenhuma autoridade dada por Deus é absoluta, só a de Deus é. Nenhuma autoridade humana é absoluta. A autoridade dos pais sobre os filhos não é absoluta, porque na continuidade desse texto, a gente não vai ler, né, mas na continuidade dele diz que os pais devem tratar os seus filhos com temor ao Senhor, ou seja, educá-los no Senhor. Não provocar neles a ira, ou seja, respeitar, não exceder a autoridade, não exercer o excesso de autoridade que alguns pais exercem sobre os filhos, não exceder a esfera de autoridade dada por Deus aos pais. Outra figura, autoridade dos chefes sobre os empregados, ou dos senhores sobre os escravos, naquela estrutura que tínhamos ali no período do apóstolo Paulo. Efésios 6:5 diz: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. É fato que os senhores também não são autoridade absoluta sobre os servos, porque existem textos que dizem que Deus está de olho nos senhores que abusam de sua autoridade sobre os seus servos. Então, não é autoridade absoluta. A autoridade dos líderes espirituais sobre o rebanho é uma outra autoridade também dada por Deus. Hebreus 13:17 fala sobre isso.
Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum a vocês. Ou seja, a autoridade da liderança espiritual sobre o rebanho. Isso é uma autoridade também dada por Deus. A autoridade absoluta também não é. Porque Pedro, em um outro texto, ele diz que os pastores devem pastorear o rebanho não como donos do rebanho, mas como modelos para o rebanho. Ou seja, a autoridade pastoral é uma autoridade de influência. Você se submete ao pastor por causa da influência que ele tem sobre a sua vida. A influência espiritual que ele tem sobre a sua vida. Não é uma questão de cargo, é uma questão de influência espiritual. Por fim, eu quero focar num tipo de autoridade instituída por Deus, que é o governo, porque é essa autoridade que ele vai trabalhar aqui no texto. Então eu trouxe para vocês, aqui tem vários outros tipos de autoridade que a gente poderia falar, autoridade instituída por Deus nesse mundo. Mas especificamente, o governo, ele diz assim, em relação à autoridade do governo. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, verso 13 a 15, ele diz assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Por causa do Senhor. Olha que interessante. Quer seja o rei, como soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ao mesmo tempo, também o próprio Pedro, ele diz para nós que apesar das autoridades humanas constituídas, civis, elas existirem e nós precisamos obedecer a essas autoridades, mas essa obediência não é absoluta, porque existe uma autoridade acima da autoridade humana. Por isso que Pedro, lá em Atos, ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se a autoridade humana, ela exige de você que você realize algo que é antibíblico, você não tem obrigação nenhuma de executar. Ah, mas eu vou obedecer à autoridade. Não, você tem que obedecer primeiramente a Deus. Ah, mas ele vai tirar a minha vida. Aí você tem que confiar no Senhor. Usar os recursos necessários para se proteger legalmente, como Paulo fez. Ele apelou para César. Ele utilizou a cidadania romana, mas mesmo assim ele entendia que tinha que obedecer a Deus e não aos homens. Então obedecemos às autoridades civis até que essa autoridade nos peça algo que vai contra a nossa fé. Certo? Ah, mas recentemente mandaram fechar as igrejas. Ah, mas aí você vai entrar num debate que aí vai até que limite é esse exercício de obediência em relação à saúde pública. Ah, mas era uma pandemia falsa. Ah, mas aí você vai entrar em um debate. Certo? E aí tem muito pano para manga para a gente conversar, para debater, para pensar. Tudo bem, faz parte do processo. Mas o fato é que as autoridades civis são instituídas por Deus. Ponto. E nós, cristãos, temos que obedecer a essas autoridades, por temor a Deus. Ponto. Até que essa autoridade nos peça algo que vai contra a vontade de Deus. Aí nós não obedecemos. Ponto. 3 pontos. Certo? É esse tipo de situação que Salomão vai pensar agora, na perspectiva de viver a autoridade debaixo do sol. O problema de um mundo quebrado é que nem sempre nós queremos nos submeter às autoridades. Muitas vezes por capricho nosso, ou muitas vezes por capricho da autoridade. A gente não quer se submeter. Algumas autoridades dessas acabam sendo duras demais e abusando de sua posição. Infelizmente, existe essa realidade. Mas, como em um mundo debaixo do sol, a gente deve encarar e se relacionar com o conceito da autoridade. Primeiro, ele vai mostrar para a gente, e aí abram suas Bíblias lá em Eclesiastes capítulo 8. Primeiro, ele vai mostrar que a sabedoria pode não dar uma vida melhor para você. Porque pode existir opressão debaixo do sol, injustiça debaixo do sol, e você pode sofrer por todas elas. Mas a sabedoria, ela ilumina a vida em um mundo quebrado. Lembrem que no contexto do texto, esse texto aqui, ele ocorre muita discussão nesses versos, se esse verso,
1 do capítulo 8 faz parte do contexto anterior ou do contexto posterior do texto. Tem muita discussão a respeito disso. Teólogos dos mais diversos afirmam posições distintas. Eu entendo que esse texto faz parte, é aquele verso que a gente chama de verso trampolim. É um verso que faz parte do contexto anterior, mas ele me arremessa no contexto posterior. Então ele pertence ao anterior e ao posterior, ele pertence aos dois. Esse verso aqui, ele vai falar a respeito de como a sabedoria é benéfica em um mundo quebrado. Não porque a sabedoria vai fazer você viver melhor, mas a sabedoria vai fazer você enxergar o mundo de uma forma mais real. Vai te iluminar. No contexto, ele acabou de falar sobre que muitas vezes o pior é melhor. No texto anterior, ele mostrou para a gente, que foi a mensagem passada, que aquilo que às vezes a gente despreza pode ser o melhor para nós. E que a gente deve enxergar as coisas a partir da perspectiva da eternidade. Foi isso que ele falou. É melhor na casa do luto do que na da alegria. Aí você diz, espera aí, é louco? É melhor estar na casa da alegria. Aí ele vai dizer por quê. Ou seja, ele explode a nossa cabeça dizendo assim, às vezes o pior é o melhor. Então, põe uma coisa na sua cabeça, Deus faz tudo. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Então, olhe a vida sob uma perspectiva eterna, e aí você vai entender que às vezes o pior é o melhor para você. E que o melhor é o pior para você. É isso que ele fala. Aí é nesse contexto, no verso 1, que ele diz o seguinte, ó, quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Ele está falando sobre o fato do sábio ser incomparável. Uma pessoa sábia é uma pessoa que se torna incomparável. Você diz, rapaz, esse cara tem uma sabedoria. Esse cara não é normal. Esse cara, ele tem algo diferente nele. Tem algo sublime. Tem algo maior na vida dessa pessoa. Então ele diz, quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? É claro que é o sábio. Ele sabe interpretar as situações. Quando você vai conversar com alguém sábio, você chega com um problema para a pessoa e o teu problema está todo enlinhado, igual aqueles coisas de fone de ouvido que você põe no bolso, né? Todo enlinhado. Quando você chega para uma pessoa sábia, você diz, meu amigo, olha só, que enlinhado está a minha vida. O sábio, ele começa a desenrolar e dizer, isso não é assim, é assado e tal e tal. No fim, o cara descreveu a sua situação de uma maneira tão clara e mostrou que o problema que para você era tão grande, não é tão grande assim, é pequeno. É isso que a sabedoria faz. Então, quando você procura gente para se aconselhar e você sai achando o teu problema pior do que quando você foi procurar o cara, aquela pessoa não é sábia. Não é que ele vai chegar e dizer, então ser sábio é o cara que vai chegar e dizer, não, tudo bem, vai se resolver. Não, às vezes não vai nem se resolver. O cara vai até dizer para você, meu amigo, a situação é feia e vai piorar. Mas o cara te deu tanta clareza no quadro, descreveu e entendeu o quadro de maneira tão clara e te mostrou que você diz, caramba, existe algo diferente. É isso que ele diz que a sabedoria faz. Olha só o verso 1. A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Ou seja, mesmo em uma vida dura, mesmo em uma vida difícil, mesmo em uma vida complicada, mesmo em um mundo quebrado, a sabedoria te faz viver melhor. Porque faz você enxergar as coisas como realmente são. Por isso a sabedoria é o melhor caminho. Às vezes tem pessoas que procuram, pastor, aconselhamento, aí vai conversar. Às vezes a pessoa vem com tentativas e soluções puramente humanas, e o cara, enquanto mais nada, mais afunda. E ele diz, meu Deus, que confusão. Aí você chega lá, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Muda completamente. A pessoa sai de lá totalmente transformada. Aí a pessoa diz assim, caramba, foi um milagre. Não, foi só a sabedoria mostrando para você como tem que enxergar a vida. A palavra de Deus é assim. Às vezes os problemas parecem difíceis demais. Mas sob a perspectiva bíblica, a coisa muda completamente. É isso que a sabedoria vai fazer, reluzir o teu rosto, tirar a dureza do coração. Isso é a sabedoria de Deus. Ela pode não resolver magicamente o teu problema, mas com certeza vai melhorar a tua qualidade de vida. Então busca a sabedoria. Por isso que você vai enxergar o pior
muitas vezes como sendo o melhor. Diante dessa perspectiva, ele agora vai chegar numa série de coisas, na sequência do livro, coisas que você diz, poxa, se você usar sabedoria nessa situação vai te ajudar. A primeira que ele vai trabalhar aqui é a ideia da autoridade. Se você usar sabedoria ao lidar com autoridade, com pessoas que são autoridades sobre sua vida, você vai viver melhor. Então, use a sabedoria nos seus relacionamentos com a autoridade. Entenda isso. Não existe qualquer pessoa aqui, você está debaixo de alguma autoridade, no mínimo 1, 2 ou 3 autoridades. Ou você é autoridade na vida de alguém. Não tem como escapar disso. Com toda convicção, você tem alguém que é autoridade sobre você. É inescapável isso. Mas nem sempre você é autoridade sobre alguém. Principalmente se você é jovem, adolescente, você não tem autoridade sobre ninguém. Os seus pais são autoridade sobre você. Então, essa relação com a autoridade, ela só é benéfica se houver sabedoria. Se não houver sabedoria, você vai endurecer o coração e não vai reluzir o rosto. É essa a perspectiva que ele vai trabalhar agora. Então, no verso 2, ele diz assim, ó. Eu digo a você, observe o mandamento do rei. Entenda, ele não está falando do mandamento de Deus. Ele está falando do mandamento do rei. Por exemplo, para o governo, pague imposto. O mandamento do rei. O mandamento do que governa. Observe o mandamento do que governa. Porque o que governa vai governar sobre um sistema organizado. Por exemplo, aqui na igreja a gente tem um sistema. Eu lidero a igreja sob um sistema, conversado com as lideranças da igreja. E a gente estabelece um sistema. E quando a gente vai tomar decisões, a gente vai tomar decisões não com base na cara do sujeito, mas com base na decisão. Por exemplo, a gente diz para o pessoal, você quer ser convidado para um ministério? Participe da igreja. Pessoas que vivem falhando em relação à sua busca pelo mínimo, que é buscar a Deus, não tem como você servir no ministério. Porque o mínimo da sua vida você não busca. Aí quando a gente chega e vai tomar uma ação e dizer, meu amigo, ou você muda ou a gente vai ter que lhe tirar do ministério. O cara fica com raiva, a pessoa fica com raiva. Por quê? Porque essa pessoa não quer submeter a autoridade, não é a regra. As coisas não têm que funcionar organizado, ou na tua casa não tem regra. Qualquer pessoa que for lá faz o que quiser na tua casa. Coitado da mãe Joana, né? Porque ela é quem leva a culpa, né? Porque você fica na casa da mãe Joana. Não é assim que funciona. E quem determina a regra é a autoridade sobre o local, sobre aquele aglomerado, aquele sistema. Então ele diz, observe o mandamento do rei. E isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Observe a lei dada pela autoridade. E isso faça temendo a Deus. Porque entenda que a posição de autoridade não significa dizer que aquela pessoa está fazendo porque foi inspirada pelo Espírito e por isso ela está fazendo aquilo. Ela pode até estar fazendo errado. Mas ela com certeza está fazendo algo porque Deus exige que seja feito algo. Mesmo que esse algo que ela esteja fazendo não seja perfeito, mas precisa fazer algo. Ou não é a realidade da paternidade? Nós pais não tentamos fazer o melhor para os nossos filhos? Muitas vezes não é suficiente e muitas vezes nós erramos. Mas o que é que a gente quer fazer? O melhor. Porque foi dado para nós a autoridade sobre eles. E temos que fazer um correto uso dessa autoridade. Então ele diz assim, no verso 2, quando ele diz, por causa do juramento que você fez diante de Deus, existe um problema aqui, porque alguns teólogos afirmam que ele está dizendo assim, por causa do juramento de Deus, com relação à autoridade, ou seja, de como Deus determina a autoridade. E também a sua posição diante de Deus com relação à autoridade. Aí fica confuso. O fato é que existe uma posição de autoridade dada por Deus e nós, independente se é de Deus para a autoridade ou de nós para Deus em relação à autoridade, o fato é, devemos nos submeter à autoridade por causa de Deus. E isso é o chamado cristão. Certo? Vamos lá. Deus levanta as autoridades e institui, ou tira. Ou Deus põe, ou Deus tira. É o movimento que Deus faz.
Deus usa as estruturas humanas para fazer isso. Guerras, democracias, golpes de Estado, que ocorre às vezes. Se Deus quiser julgar a maldade de uma nação, gente, entenda isso. Se Deus quiser julgar a maldade de uma nação, Ele permite que autoridades ímpias governem. É isso que acontece. Ele permite que essas autoridades pesem sobre a vida do povo. Eu conversei, não vou dizer porque está na internet, mas eu tive a oportunidade de conversar, passar a semana com um missionário, uma vez que eu estive em São Paulo, passar a semana com um missionário de um determinado país aí que vive uma ditadura. E a gente conversou muito, eu perguntei muita coisa para ele, como era a realidade lá. Eu não posso falar porque a internet pode, né, prejudicar o rapaz por lá, mas o fato é que ele disse que 3 coisas o país dele começou a aprovar antes de cair. 3 coisas. Aborto, ou seja, sacrifício do sangue de inocentes, desconstrução da família e idolatria ao Estado. 3 coisas, 3 pecados que a nação dele começou a cometer e que por causa disso Deus fez o que está sendo feito lá agora e eles estão passando fome. E é terrível os relatos do que está acontecendo lá. E o Estado lá está começando a avançar agora dentro das igrejas, controlando o discurso dos pastores. E são pessoas aí que foram financiadas por pessoas que a gente conhece, que já governaram o nosso país e que estão querendo voltar. Entenda. Estou aqui fazendo discurso político, estou expressando a realidade. Você sabia que isso que eu estou falando aqui, eu podia ser preso em um país desse? Podia agora alguém denunciar, talvez aqui um aliado ao governo que fica dentro das igrejas, observando, liga lá, ó, tem um pastor aqui que está falando besteira. Bota na cadeia. Aí pronto, aí vocês iam ver, ali o pastor lá, sumiu, ninguém sabe onde foi que ele apareceu. Depois apareceu com a boca cheia de formiga. E ó que não foi porque comeu açúcar, não. Que Deus coloque em nossa nação, meus irmãos, autoridades que nos deem liberdade. É por isso que Paulo disse a Timóteo, ore pelas autoridades, para que vocês tenham vidas tranquilas, para que vocês possam viver a fé de vocês de maneira tranquila. Que Deus nos dê autoridades que deem liberdade à nossa fé, para que a nossa fé não seja criminalizada, encarada como crime. O que a gente fala vai ser crime, como já está acontecendo em determinados assuntos. Recentemente, uma professora em sala de aula disse que a Bíblia chama determinado comportamento de um comportamento abominável. Estão querendo processar a professora, e ela disse, eu não recuo, porque é a palavra de Deus. E é isso que já está acontecendo, meus irmãos. Para nós cristãos, o mais importante é a liberdade de crença. Entenda isso, viver a nossa fé livremente é a coisa mais importante que possa existir. Não é você ter seu salário no final do mês, não, porque ter o seu salário é consequência de uma nação abençoada por Deus. Uma nação amaldiçoada por Deus é igual a Israel, vivia na fome, como a gente vê no Antigo Testamento. As nações oprimindo, governos totalitários, reinados terríveis. Qualquer governo ou modelo que tente contra essa liberdade é um péssimo sinal para a nossa fé em nosso país. Então, observe a lei do rei. Essa lei vai mostrar o que ele acredita. Esse é um fato. A autoridade governante de um povo está ali e receberá poder sobre a vida social. E é por isso que a gente tem que ter cuidado sobre que autoridade nós estamos colocando ali. É óbvio que Deus põe e tira. Se Deus quiser julgar o Brasil, Ele vai pôr um déspota. E a gente vai pagar o preço. Mesmo que a gente vote consciente e tal, mas pode surgir um golpe de Estado aí, tomar o poder e acabou, meu amigo. Acontece igual aconteceu nesse lugar que o rapaz me falou. Foi exatamente assim. Foi um golpe. Pá! Pronto. Primeiro tirou as armas do povo. Na hora que aí pegou as armas e entregou para um determinado grupo que apoiava determinado pensamento. Depois disse assim, pá, tomamos o governo. Aí o povo foi lá com pau e pedra. Tá, pá, 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 pronto, acabou. E aí o povo foi fazer o que agora? Baixar a cabecinha. Vai fazer o quê? Estão sofrendo.
Porque confiaram. E olha que fizeram assim, entregue para a gente as armas de vocês, entreguem para a gente é quem vai cuidar da segurança de vocês. Dito e feito, acabou-se. Confiaram. Uma democracia, o bom é isso, porque numa democracia a gente tem até um poder de decidir. Se a gente tem um poder de decidir, por que a gente vai decidir feito burro? Gente burra. No lugar da gente ser inteligente. Agora, é claro que não significa dizer que o meu faz a diferença. Porque se Deus quiser mudar, Ele muda o que Ele quiser. Mas naquilo que me compete, vamos ser conscientes. Então, observe. Sabe por quê? Olha o verso 3, que ele diz: não tenha pressa em sair da presença dEle, nem insista em fazer o que é mal, porque Ele faz o que bem entende. Olha só. Essa ideia de não se apresse em sair da presença dEle se refere à ideia de faltar com respeito com a autoridade. É interessante, gente. Quem aqui é professor sabe o que eu vou dizer. A gente que é pastor, a gente tem uma posição muito semelhante à de professor. E quem é professor aqui sabe o que eu vou dizer. Você tem que ter amizade com seus alunos, mas essa amizade ela tem limite, porque senão você perde o controle da turma. Vocês vão entender. Da mesma forma, eu sou amigo dos irmãos, mas eu tenho uma posição de autoridade dentro da igreja, porque senão, se eu extrapolar isso, essa autoridade é perdida. E aí vira uma anarquia dentro da igreja. Aí é interessante que às vezes você vai conversar com o jovem, e aí, velho, coroa, isso me incomoda. Não é porque eu, Senhor, pastor, quero que você seja adorado. Não é isso não, mas existe um zelo. Relacionar-se com a autoridade pressupõe um certo zelo, não puxa saco, não é isso, mas pressupõe um respeito. Eu aprendi isso com os meus pais. Lembra aquela frase? Cala sua boca, eu não sou seu parceiro. Que o seu pai já deve ter lhe dito, o meu já me disse isso várias vezes. Não sou seu parceiro. Por quê? Porque existem determinados momentos em que a autoridade ela tem que ser posicionada. Não é autoridade déspota, não é isso. Mas é uma posição de ordem. Por exemplo, a gente teve hoje uma reunião de líderes. Aí eu fui desde direções aos líderes. Façam assim, assim, assim com seus liderados. Para que a gente possa caminhar na igreja com essa direção. Amém, amém. Aí imagina um líder desse diz, não vou fazer não, vou fazer do meu jeito. Aí está aqui a gente querendo seguir com a igreja de um lado e um irmão puxando a igreja para o lado contrário. Funciona. Então, pressupõe-se um respeito à autoridade, à posição de autoridade. Mais especificamente, é óbvio que ele está usando a figura do rei, que era a maior autoridade sobre uma nação. E outro ponto também é, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Olha só, gente. Então eu tenho que defender um líder absolutista? Não é isso. Mas você tem que ter... O que Salomão está dizendo é o seguinte, meu camarada, seja inteligente. Tu vai querer chegar diante de um juiz e peitar o cara, faltar com respeito com o cara. É louco. Para que você vai fazer isso? É como, por exemplo, uma abordagem policial. Temos aqui alguns irmãos que são policiais. Meu irmão, a abordagem policial, o policial, você pode ter medo, mas o policial também está com medo. Porque ele não sabe se você é um criminoso. Vai que você é um criminoso disfarçado e queira tirar a vida do cara. Ele está fardado, claramente você sabe que ele é um policial, mas você não está. Então ele não sabe quem você é. Então ele vai te abordar, submeta-se. Põe a mão na parede, vai lá e põe a mão na parede. Sim, senhor. Eu tenho certeza que o cara não vai, só se o cara for mau, for um déspota, for um policial corrupto. Mas é claro que se você se submeter, como uma vez eu estava com uns amigos de noite, na rua, a gente conversando até altas horas da noite, parou um carro de polícia e mandou a gente para a parede. Parede, cara, pá, meu amigo, eu nunca esqueci disso, eu tinha 12 anos. Rapaz, a gente tremia assim, o cara leva, abre as pernas, e a gente assim não conseguia nem abrir as pernas de tanto medo. E a gente percebeu que os policiais perceberam que a gente estava com medo, e aí eles aliviaram. Só que tinha eu com 12 anos e tinha uns camaradas mais velhos, né? Então assim, a gente era, sei lá, 11h30, meia-noite, no meio da rua, um bocado de menino no meio da rua sentado na calçada, a porta da casa não estava... Então não aparentava que a gente estava numa casa. Aparentava que a gente era um bocado de moleque que estava na rua querendo arrumar encrenca.
Mas a gente foi lá, se meteu e disse, não, beleza. Aí ele disse, não, minha casa é essa aqui. Aí o policial foi lá, bateu na casa, aí saiu a mãe do menino, cara de sono, de um colega meu. Aí disse, não, isso é meu filho, isso é... Eu disse a ele que já entrasse, sei o que lá, o policial, pois entre, rapaz, não fique sozinho aqui na rua, não. Aí a gente foi e entrou. Mas hoje, o que é que a galera faz? Que nada, meu irmão! Poxa, o cara está fazendo o trabalho dele, respeita. O cara é um pai de família que saiu de casa e que pode, em algum momento, numa abordagem, abordar um bandido e o bandido fazer o mal a ele. Respeita o cara. É essa a ideia que Salomão está dizendo o seguinte, olha, tem cuidado, respeita a autoridade e faz o seguinte, saiba se portar diante, porque aquela autoridade está numa posição que tem poder sobre você. Então ela pode fazer o que bem entende. E se ela entender fazer o mal? Você se dá mal. Ah, mas eu tenho meus direitos. Sim, na hora que o cabo estiver com a arma na mão, na tua cara assim, vai ter direito de quê? De se desviar da bala? Então entenda isso. É isso que Salomão está dizendo. Salomão não está aqui querendo defender o absolutismo. Ele está dizendo para você, seja inteligente. Deixe de ser otário. Deixe de ser mané. Deixe de ficar dando ouvido a gente que acha que tem peito de ferro. Principalmente os jovens são assim. Acha que não morre. Seja sábio. Verso 4 a verso 6 ele diz, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar, o que você está fazendo? O que ele está dizendo, é claro que você pode perguntar, né, para a autoridade lá, para o rei. O que é que você está fazendo? Ele vai dizer, não é da tua conta, ele vai continuar fazendo. Ele tem autoridade? O que ele está querendo dizer é o seguinte, como é que a tua pergunta vai mudar alguma coisa? Quando Paulo estava ele estava sofrendo por causa de autoridades corruptas, ele apelou para César, ele apelou para uma autoridade maior do que aquela autoridade, mas ele em nenhum momento faltou com respeito. Teve um momento que deram na cara dele, e ele ficou revoltado e disse, seja na tua cara, parede branqueada. Aí disse, como é que você fala com o sumo sacerdote? Ele disse, ele não sabia que era o sumo sacerdote. Automaticamente ele disse, opa, peraí, eu faltei com respeito. Interessante, né? O cara sendo injustiçado, mas mesmo assim ele estava preocupado com o testemunho dele, diante da autoridade. E quando ele viu que aquelas autoridades estavam sendo corruptas, ele apelou para uma autoridade maior. Ele usou um recurso da cidadania romana, um recurso legal do Estado, para dizer, eu apelo para uma autoridade maior para que ela possa julgar meu caso. Foi esperto. Ele não fez, vou orar para que um raio do céu caia na sua cabeça e você morra agora. O cara vai dizer, tu é um doido, eu vou te prender e dar uma pisa para tu aprender. Não, ele disse, não, peraí, eu apelo para César, vou usar aquilo que me é permitido, a ferramenta que me é permitido. Verso 5 ele diz, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Olha só, o coração do sábio sabe o tempo e o certo modo de agir. O cara está lá, a autoridade está diante dele, essa autoridade pode estar até abusando de sua autoridade, mas a pessoa sábia, vou ficar aqui caladinho, porque eu sei o tempo e o modo certo de agir. E eu sei que Deus me vê, mesmo diante de uma situação dessa. É isso que a gente precisa entender. E aí no verso 6 ele diz, porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Se você faz a coisa certa, não precisa temer. O sábio entende o tempo certo de cada coisa. Eu tive um professor na universidade que o cara, meu Deus do céu, era o cão chupando manga, né? Todo mundo odiava o cara. Ele era professor de uma disciplina que para você poder continuar seu curso de engenharia, você tinha que passar por ele. E ele era o único professor dessa disciplina. Todo mundo tremia na base. Eu mesmo, eram duas disciplinas dele, né? Era a disciplina número 1 e a número 2. Então eu tenho que passar por uma e passar por outra. Só que depois de muito tempo foi que eu descobri que esse cara sempre odiou o crente, porque um crente parece que roubou a mulher dele. Coisa assim. Um crente, entre aspas, né? Mas assim, o cara odiava crente. Aí o cara soube que eu era crente. Aí começou a perseguição. Era descarado. Em sala de aula ele falava mal de crente e ele olhava para a minha cara. Rapaz, foi um inferno esse período para mim. Eu ia assistir aula, teve dia de manhã que eu me levantei chorando.
porque eu não queria assistir aula. Lá na Universidade Federal, se você perder uma disciplina 3 vezes, você é jubilado. Eu perdi essa disciplina 2 vezes, cada uma delas. Não perdi a terceira por uma misericórdia de Deus. Passei assim, escapei realmente fedendo mesmo. Mas tinha hora que me dava uma revolta, me batia uma revolta tão grande que a minha vontade, irmãos, a minha vontade era quebrar a cara dele mesmo. Teve uma vez que ele passou uma fórmula para umas pessoas e depois ele apagou do quadro. Aí não deu tempo de eu anotar. Por que não deu tempo de eu anotar? Porque eu estava trabalhando, estava lá no Senai trabalhando, corri para ir para fazer a prova. Cheguei lá para fazer a prova, quando eu sentei, ele já tinha apagado. Eu disse, professor, tem como o senhor botar a fórmula de novo? Ele disse, não, você chegou atrasado. Só por pirraça. Teve outra vez que eu fui fazer eu passei a madrugada viajando, a gente estava nos projetos do Senai, passei a madrugada viajando, cheguei lá, dormi no meio da prova. O cara nem para chegar e dizer, ei, rapaz, acorda para fazer a prova, perdi a prova. Aí eu fui chegar uma vez para ele e disse, professor, 1/10 aqui, isso aqui não é nada, professor. Você sabe o meu esforço, a minha luta, ele fez, é sua obrigação. Você quer que eu lhe favoreça? Pelo amor de Deus, ou seja, o cara realmente, ele causou um inferno na minha vida. Hoje, meu irmão que trabalha, professor federal, ele disse que, finalmente aqui, conseguiram um outro professor para esse cara. É interessante, as turmas dele estão vazias, porque conseguiram 2 professores para essa disciplina, então o povo foge, corre. Para vocês terem uma noção, uma vez um aluno foi com a arma e ameaçou ele com a arma. Foi lá com a arma e ameaçou o cara, que ia dar um tiro nele. Ou seja, o cara mexia com a mente e com a cabeça do pessoal. Abuso de autoridade. Meus irmãos, eu orava tanto por esse cara, eu ainda, sempre que eu lembro dele, eu ainda oro por ele. Porque a minha maior vingança é que ele se converta. Porque quando ele se converter, ele vai doer tanto o coração dele, que ele vai dizer, meu Deus, como era terrível. Aí pronto, essa vai ser a condenação dele. Ficar com esse coração pesado. Mas é gente que abusa da autoridade. E eu, às vezes, não sei se Renato lembra, mas às vezes eu conversava e compartilhava com o Renato. E Renato dizendo, tenha paciência, com esse jeito bem tranquilo dele, né? Tenha paciência. Aí eu, tenho paciência. Estou aqui, sobrevivi. Não precisei pegar briga com ele, não precisei quebrar a venta dele, ter sonhado isso várias vezes, mas não precisei. E pronto. Deus tem autoridade suprema, porque Deus tem um propósito para cada coisa. Naquele tempo, o propósito de Deus era me humilhar. Graças a Deus, eu sempre fui um bom aluno. Então, os professores sempre chegavam assim, quando você é um bom aluno, os professores não ficam, né, puxando seu saco, né, isso aqui, tem um projeto para você, tem um negócio para você, é massa, tal, e chama você, aí, fulano, pergunta aí, fulano de tal, responda você. O professor tem orgulho, se você for um bom aluno, de você responder. Eita, eu fiz um bom trabalho. O professor fica assim. Aí, quando eu cheguei, eu sempre fui um bom aluno, graças a Deus. Quando cheguei para um professor que me desprezava completamente, só pelo fato de eu ser crente. E aí eu tive que ser perseguido pela minha fé. E toda aquela história de que eu era um bom aluno e tal, foi por água abaixo, porque Deus queria me humilhar. Isso eu entendo assim hoje, Ele queria me humilhar. Ele queria me mostrar que não era pela minha competência que eu ia avançar na minha caminhada, na minha vida. E ele me provou isso usando esse camarada. Ou seja, esse cara foi bênção na minha vida, apesar de tudo isso. É isso que Salomão está dizendo. Verso 6, porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. E aí, meus irmãos, vem a grande questão. E diante de uma autoridade ímpia dessa, diante de uma pessoa assim, de pessoas assim, o que é que a gente faz? Ele vai dar o resultado agora, verso 7. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito. E aí essa palavra espírito aqui está em minúsculo, porque no hebraico também é a palavra para vento. Ninguém pode dominar o vento. Essa é a palavra. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte, você não consegue dominar uma coisa invisível, que se move sobre padrões misteriosos aos olhos humanos, ninguém domina isso. É isso que ele quer dizer. Então, se for espírito minúsculo e se for vento, dá no mesmo. A interpretação é a mesma. Então, ele vai dizer o quê? Ninguém tem domínio sobre o espírito para o reter. Ninguém domina o tempo, ninguém domina as circunstâncias. Por mais autoridade que alguém tenha ou que diga ter, ninguém domina nada de modo absoluto.
aquilo que é impossível de se dominar. Não é absoluto. Nem tampouco quem tem o poder sobre o dia da morte. Não tem poder sobre o dia da morte. Por isso que diz assim, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus tem poder sobre a morte. Uma autoridade, aí ele diz, por isso não temam os que matam o corpo, mas temam os que matam a alma. Porque se alguém tirar a tua vida, ele pode tirar a tua vida, mas tua alma pertence a Deus. Isso tem que ser uma consciência nossa, do crente. Para a gente, às vezes, pode ser que a gente não entenda isso plenamente. Uma mensagem dessa, que eu estou pregando aqui para vocês, pode ser que para a gente seja muito confortável, mas vá para um país perseguido. Um determinado país aí, o que é que o governo está fazendo? O governo está querendo aprovar uma certa agenda progressista e as igrejas não estão permitindo. Sabe o que foi que o governo fez? Criou uma comissão de evangélicos dentro do governo, com pastores corruptos. E agora eles estão afirmando que esses pastores estão estudando para dar a posição bíblica desses assuntos. Olha só, que jogada de mestre. Aí os outros que estão de fora, que são pastores bíblicos, vão dizer, não. Aí o governo vai dizer, peraí, a gente está aqui promovendo a fé de vocês. Está aqui, ó, esses pastores aqui, eles são pastores, padres. E aí, ó, e vocês não querem? O problema é vocês, o problema é que vocês estão contra o governo. Aí começa. É isso que acontece, gente. A jogada é essa. Tem um país aí, acho que é a Nicarágua, que está prendendo padre, fechando igreja. Fechando igreja. Os cabas estão sumindo. E aí, vamos para onde? Não sei, se sabe. Mas entenda uma coisa, eles não têm domínio do absoluto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, olha, para as ideologias progressistas, as ideologias normalmente de esquerda, olha, eu estou sendo muito cauteloso ao dizer isso, certo? Significa dizer que, então direito é bom? Não, não é isso. Mas as ideologias normalmente que pregam um Estado poderoso, ou o empoderamento do Estado, eles tentam dominar tudo. Eles tentam regular a mídia, eles tentam dominar o discurso das pessoas, eles tentam dominar o discurso dos pastores, eles tentam dominar tudo. Quando eles tentam dominar tudo, o último lugar a ser dominado é a consciência do homem. E nessa está a fé. Então o que é que você faz? Se você não consegue dominar a fé, mata ela, mata a fé, que aí você consegue dominar o ser humano. Tira dele a fé, que aí você consegue dominá-la absolutamente. É essa a estratégia. É esse o perigo. É interessante que até a gente está vivendo um tempo tão difícil, por exemplo, que até eu falar isso, fecha as portas para mim na missão que eu estou agora, em alguns locais. Porque até a própria missão, às vezes, aconselha não levar os pastores que se posicionaram, porque senão eles podem ter problema lá. Chegar lá e acaba de dizer, eu vi você num vídeo na internet, você falando isso. Aqui dentro você não entra, não. É assim, gente. É assim que está funcionando. Tempo complicado, tempo difícil. E aqui, então, ele diz aqui, não há como escapar, verso 8, desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Ou seja, nem a maldade, se você for absolutamente mal, você vai conseguir se livrar e dominar plenamente todas as coisas. Não. Não existe domínio sobre isso, só Deus domina. Só Deus é absoluto. Verso 9. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa, para seu próprio mal. Olha, isso aqui é a finalização que Salomão dá, fantástica. Ele está dizendo o seguinte, existe sim um período em que um ser humano domina sobre outro, mas ele pode fazer isso para o próprio mal dele. Deixa eu dar um exemplo. Eu estou liderando essa igreja. Deus me concedeu a autoridade de guiar vocês. Se eu abusar dessa autoridade, eu estou fazendo isso para o meu próprio mal. A igreja vai sofrer, a igreja vai ser sufocada,
Mas, no fim das contas, quando passar o tempo devido do que Deus quer realizar na igreja, Deus vai virar o canhão dele para mim. E vai me cobrar o abuso que eu cometi. E aí a mão dele, quando pesar, difícil é se levantar. Ou seja, vamos lá. Deus um dia julgará a todos. E a autoridade pode trazer tentações sobre os que possuem ela, de modo a trazer o juízo de Deus sobre você. Cuidado, você que quer ter autoridade. São muitos os que desejam autoridade em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja. Entenda uma coisa, isso pode ser condenação para você. Você quis tanto ter autoridade que Deus disse, então toma, porque Ele sabe que você vai destruir o que você colocar a mão, e no fim Ele vai ter provas contra você. Vai realizar o que Ele queria realizar no povo que você fez sofrer, e depois Ele vai se volta contra você e lhe destrói. Aceite esta posição somente se Deus te chamou para ela. Somente se Deus te chamou para ser bênção. Entenda o seguinte: quem entende o peso da autoridade se torna bênção para outros. Quem não entende se torna terrível. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não imponhas a mão sobre novos convertidos para se tornarem pastores. Ele diz, não impõe a mão precipitadamente sobre neófito. Está lá, o jovenzinho se converteu agora. Aí, eu quero ser pastor. Aí o cara vai e põe a mão sobre ele. Ele diz, ele vai cair no laço do diabo e vai se tornar um problema, uma pedra de tropeço. Porque ele vai se ensoberbecer, ele vai achar que agora ele manda em tudo. Ele não entende o peso da autoridade. Ele não entende a responsabilidade disso. Teve uma vez que o nosso presidente, ele disse, né, recentemente, não sei se também se foi verdade, né, essa fala dele é verdadeira, é sincera, mas ele disse, eu queria estar pescando. Ele disse, eu queria estar pescando, eu não queria estar no meio desse... Só que eu encarei que isso que eu estou aqui é uma missão. Porque como ele foi um militar, né? Mais uma vez, estou dizendo, não estou dizendo ele falou a verdade. Não sei, no coração dele. Eu estou usando a fala dele para dizer o seguinte, meu amigo, a vida do cara vira um inferno. A vida do cara vira um inferno. Um jovem chegou recentemente para mim, pastor, eu fui convidado para pregar num determinado local. Aí eu disse, e aí, o que é que o senhor acha? Eu digo, amém, meu irmão. Se você quiser ir, você vá. Mas entenda o seguinte, cada vez mais que você ganha visibilidade, mais pesa sobre você uma responsabilidade. Mas as pessoas vão julgar você, sua família, o que você fala, o que você deixou de falar. Então, só aceite se você estiver sendo preparado para ser bênção. Vemos isso claramente no livro de Abacuque, meus irmãos. Quando Deus levantou a nação da Assíria. Deus levantou os assírios para julgar Israel. Israel estava extremamente corrompido. Israel estava sacrificando os seus bebezinhos no altar de Moloque dentro do templo. Lugar santo, matando criança. Cometendo as maiores atrocidades e abominações. Isso revoltou tanto o coração de Deus que ele disse, eu vou levantar uma nação mais ímpia do que vocês para julgar vocês. Levantou e mandou. E eles foram lá e destruíram Israel. Depois, Deus foi e disse, depois que eles fizerem o trabalho, aí eu destruo eles. Porque isso não justifica também a maldade deles. Ai, Deus, por que você fez isso? Aí vem aquele texto, por que você olha para a autoridade suprema e diz, por que fizeste assim? Quem é você para dizer isso? Tenha respeito. São dimensões e coisas a respeito de Deus que a gente não entende. Por isso que o lugar mais sábio para a gente é o quê? Respeitá-lo, submeter-se a Ele, amá-lo e fazer o que Ele manda que a gente faça. Será que isso também não pode acontecer com governantes maus que são levantados para julgar um povo e depois vão ser julgados por Deus? Também, uma nação. É a democracia, o povo vota. Aí Deus faz o que Ele quiser. Não é porque o povo vota, o poder é do povo. Não. Por isso tenha cuidado para você não desejar ter autoridade e no fim ser juízo de Deus. E depois ser julgado por Ele. Mas queira ser uma autoridade levantada por Deus para ser bênção. Para ser bênção. Para todos que você liderar. Na sua empresa, na igreja, no governo. Seja bênção. Como Deus disse para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ser tu uma bênção.
Ser tu uma bênção. E nós que estamos em oposição de liderados, como é que a gente deve se portar? Primeiro, entender a soberania de Deus ao levantar a autoridade. Primeiro passo. Entenda que Deus é soberano. Se está lá, eu não gosto dele, problema seu. Deus pôs ali. Deus pôs ali. Respeitar as autoridades ao se relacionar com ela. Hoje, nas mídias sociais, a gente falta com respeito demais com a autoridade. Respeita a autoridade. Você pode discordar dela, com respeito. Orar para que essas autoridades sejam bênção de Deus sobre nós, orando pela vida delas e orando pelo governo delas. Orar pela vida dessas pessoas, que Deus quebre o coração desses homens, transforme a vida deles, que o governo deles seja bênção para nós. Isso é o que significa lidar com sabedoria, aquilo que Deus declarou acerca da autoridade debaixo do sol. Aí vamos lá, para a gente finalizar aqui, diante disso. Uma aplicação mais para o nosso período. Nesse tempo de eleições, que a gente possa orar ao Senhor por sabedoria, para que o nosso voto seja sinal da bondade de Deus sobre a nação, no lugar de ser juízo de Deus sobre nós. O que é que eu quero dizer? No sistema democrático, é dado o poder do teu voto. Esse é o poder do teu voto. Você não vai prestar contas sobre o que o governante vai fazer lá, mas você vai prestar contas sobre o seu voto. Certo? Porque o sistema democrático, ele exige de você que você vote a partir de uma ideia que você acredita. De alguém que está prometendo governar a nação a partir de um pensamento específico. E que está prometendo uma vida melhor para o povo a partir de uma base de pensamento que ele tem. Ele diz assim, eu acho melhor pegar todo o dinheiro do governo e distribuir igualmente para todo mundo. Isso é um pensamento, uma linha de pensamento. Ah, não, eu acho que não. Eu acho que o governo tem que pegar, aumentar os impostos ao máximo que puder para pegar tudo e colocar no Estado, para que o Estado possa cuidar de vocês. Como os governos por aí, dá aquilo que eles chamam de ração. O que é a ração? É a quantidade de comida que você pode durante o mês. Então, tudo vai para o governo e o governo é quem distribui. Certo? Ou seja, é uma linha de pensamento, de governo. Na teoria, funciona? Sim, se os governos fossem justos, né? Então, entenda uma coisa, você não vai prestar conta sobre o que o cara está fazendo, ou o que o cara vai fazer. Mas você vai prestar conta sobre a maneira como você exerceu o seu direito. Se você exerceu o seu direito confiando em idolatrias, Deus vai cobrar de você, porque o seu coração é um coração idólatra. Se você vai votar porque aquele homem, e não é indireta, mas que aquele homem é um tipo de Messias, enviado por Deus, e detentor de uma posição divina, você é um idólatra. E pode ser até que o cara faça um bom governo, mas Deus vai pesar a mão sobre você, porque o teu coração é idólatra. Então, separe essas duas coisas. Entenda que você vai prestar contas a Deus pelo que você acredita, e por isso você vai votar no que você acredita, e você não vai prestar contas sobre o cara que está lá. Entenda isso. Mas é claro que se eu acredito numa proposta idólatra e ponho uma pessoa, porque é meu ídolo, no poder, aquele cara vai destruir a minha vida. Então eu vou pagar pela minha escolha e a nação vai pagar pela tua escolha também. Paga dobrado. Então a gente precisa fazer algumas coisas para a gente poder votar de modo consciente. Primeiro, a gente precisa orar a Deus pedindo sabedoria. Para a gente saber escolher dentro de uma perspectiva de alguém que represente aquilo que nós acreditamos. Nós não estamos batizando a pessoa, não. Você não está batizando o cara, você não está dizendo assim, esse cara é crente, eu tenho certeza que ele é crente. Não, esse cara não é crente, eu tenho certeza. Não, você não está batizando o cara, você está exercendo o direito sobre um pensamento. Se o cara está mentindo ou não, é problema dele com Deus. Mas você vai prestar conta daquilo que você está acreditando. Então, peça sabedoria a Deus para você ter discernimento, para entender as entrelinhas das coisas.
Entenda que não é alguém que usa o nome de Deus, que aí, porque o cara usa o nome de Deus, ele é de Deus. Não. Ele é um governante, ele tem limites. Tem um tempo de atuação. Tem os propósitos que Deus põe a pessoa ali. Entenda o seguinte, Judas era um apóstolo, mas era um ladrão. Usava o nome de Deus e roubava. Mas também, é alguém de fala mansa. Pedro era bruto, mas foi usado por Deus muito mais do que Judas, que tinha fala mansa e roubava. E dizia, não, é para dar para os pobres. Já viram isso? Judas não dizia isso? Não, olha, né, esse 50 aí não era para ter derramado, não. Era para ter me dado o dinheiro que eu ia dar para os pobres. Mentira, pilantra. Ele ia roubar. Mas a fala dele era, vou dar para os pobres. Uma nação que tem Deus como Senhor, seria uma nação do aborto? Uma nação que tem Deus como Senhor, que teme a Deus, seria uma nação da ideologia de gênero? Seria uma nação que domina a religião ou que impõe o cristianismo para as outras pessoas, que usa o poder do Estado? Porque tem gente querendo isso, e tem pastor por aí querendo isso. Que entre no governo de tal modo que impõe a religião do Estado, vai ser o quê? Evangélico. Não, isso não é cristianismo. Nem os que suprimem a fé, nem os que oprimem com a fé. Está fora do padrão. Está fora do padrão bíblico. O padrão bíblico é liberdade. Liberdade para que o homem exerça sua consciência. Esse é o padrão bíblico. Então o Estado tem que oferecer isso para as pessoas. Liberdade. Não libertinagem, mas liberdade. Um Estado que no lugar de dar liberdade para as pessoas viverem, tenta controlar tudo que elas fazem. Como se o Estado fosse o Espírito Santo. Não é assim. O que você acha que um governo deveria fazer, no ponto de vista da vontade de Deus? Esse é o ponto. Qual é o papel do governo? O papel do governo não é religioso. Nós não estamos elegendo um pastor, nós não estamos elegendo um padre, nós estamos elegendo um governante. É isso que nós estamos escolhendo. Uma pessoa que cuide do país da forma como a gente entende que a Bíblia manda que seja cuidado. Não impondo o cristianismo às pessoas, mas oferecendo liberdade de consciência, liberdade de religião, e que não esteja apoiando pautas que a gente sabe que são pautas destrutivas para a sociedade. Então a gente exerce o nosso voto a partir disso. Agora, se o cara vai contra tudo isso, por que eu acredito que o cara vai dar certo? Por que eu acredito que aquele sistema de governo vai ser bom para mim? Se ele vai contra a verdade de Deus. Mais uma vez, mesmo que esteja mentindo. Mas você vai prestar contas sobre o seu voto. Sobre o que você acredita. No fim, meus irmãos, depois de orar pedindo sabedoria para acreditar na vontade, na verdade e não nas promessas, vote consciente, sabendo que Deus é quem decide, Ele é quem vai guiar a nação no rumo que Ele desejar. Entenda que o seu voto deve honrar a verdade, pois você vai prestar contas a Deus do seu voto. Não do que o candidato vai fazer, porque ele pode estar mentindo, mas você vai prestar conta do que você acreditou quando apertou lá o botãozinho e confirma sobre isso. No fim, se porte com decência diante da autoridade, questione com educação e amor, mas entenda que é que Deus quem decide o destino do país. O seu destino, e Ele também decide o destino daquela autoridade, depois que ela sair. Se ela é bênção, amém. Se ela é maldição sobre o povo, depois Deus se volta contra ela. Amém? Vamos orar? Antes da gente orar, tem ainda mais uma frasezinha aqui. Entenda uma coisa no final de tudo isso. A autoridade suprema continua governando. O seu Filho Jesus venceu na cruz para governar sobre tudo. E no fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Certo? Esses governantes aí são autoridades temporárias. Mas Cristo é a autoridade absoluta. E um dia, todas essas autoridades, boas ou ruins, ímpias ou crentes, vão ajoelhar-se e reconhecer que Jesus é o Senhor sobre tudo. E é nisso que a gente confia.